Lucas 5, verso 1 ao verso 11. Todo mundo achou? A reboque achou. Vamos lá. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos ler esse último versículo todo mundo junto, o versículo 11. Então, vamos lá. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Vamos orar mais uma vez? Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós temos tido um coração grato ao Senhor, porque o Senhor tem nos revelado, de fato, os teus mistérios maravilhosos, os mistérios do teu reino de Deus. E o Senhor tem operado grandiosamente nas nossas vidas, como fizeste com os teus discípulos naqueles dias, ó Pai, operando um sinal a ponto de admirar-se, Senhor, da tua obra, admirar-se do teu poder, da tua glória, da tua majestade. Que essa noite seja assim, Pai, que a tua palavra seja revelada com vida no Espírito Santo, Pai, a ponto de vivificar o nosso coração, a nossa alma, a ponto de nos tornarmos, ó Pai, melhores adoradores de Ti, pessoas que Te louvam, pessoas que Te seguem, Senhor, como os discípulos, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor se manifeste, Pai, ministrando nas nossas vidas com o Teu poder e com a Tua glória. Abençoa nossas vidas, toca o nosso viver, abre, Senhor, o nosso entendimento, ilumina os passos, os nossos caminhos, nos liberta, Senhor, daquilo que for necessário, Senhor. Realmente opera, Pai, nesta área tão importante da nossa vida, Senhor. Que o Senhor realmente nos mostre, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, e assim se faça na terra como no céu, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro, pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Abençoa aquele que estará nos ouvindo, Pai, por este vídeo. Senhor, eu te peço-te que o Senhor nos abençoe e em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Bom, a gente tem visto, né? A base desses estudos tem sido Lucas capítulo 8, verso 10, que diz que a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A gente tem visto, né, que os mistérios, né, do reino de Deus que nos são dados conhecer, eles se relacionam com áreas muito importantes da nossa vida, né, áreas particulares, como as promessas que a gente já viu, como as expectativas, né, como questões como tentações, né, os mistérios do reino de Deus. Ele é muito mais abrangente, ele é muito mais amplo do que talvez a gente imaginasse algum tempo atrás, né? Eu mesmo, particularmente, tinha uma percepção muito limitada a respeito sobre essas questões do reino de Deus
envolvia principalmente só aquela questão do culto, estamos no culto, então ela fala, venha a nós o vosso reino, é como se naquela hora do culto alguma coisa tivesse que acontecer e tal. É também, pode ser também, ali uma ministração do Senhor, Deus operando algo e tal, mas os mistérios do reino, eles, na verdade, eles vão de encontro com todas as áreas da nossa vida, todas elas. Sejam íntimas, sejam particulares, sejam até que envolve, né, algum grupo de pessoas. Hoje não vai ser diferente. A gente vai ver alguns mistérios do reino de Deus que se relacionam com uma área muito importante para todos nós. Uma área que é importante para todos nós. Aliás, a gente vive numa época onde esta área ela tem ganhado tanta importância que às vezes passa até do limite. Que às vezes até, né, ela se torna muito mais importante do que outras coisas que talvez deveriam ser mais importantes. Vamos dar uma olhada, né? Me acompanhe, por favor. Lucas capítulo 5, verso 1 a 3. Alguém lê para mim novamente, do verso 1 ao verso 3. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso 1 diz, aconteceu que... Olha que interessante. Como começa essa história? Exatamente. Começa, né, a história começa com algo acontecendo. Tudo começa, né, quando da parte de Deus acontece algo. Quando algo acontece da parte de Deus, quando Deus realiza algo, quando Deus opera algo, né, pela sua misericórdia, pela sua graça em nossas vidas. E eu te pergunto, o que aconteceu aí? Dá uma olhada e me diga. O que acontece? A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Jesus, então, né, está ali perto do lago de Genezaré e ali uma multidão, né, o que acontece? Diz aí o texto que o aperta, né? Vão apertando Jesus vai chegando perto do lago. Não tinha mais espaço. Já não tinha mais espaço, né? Jesus está então muito bem requisitado, né? Jesus é requisitado por uma multidão. Por quê? Porque eles queriam ouvir a palavra. Ou seja, uma multidão ali querendo ouvir a Jesus, querendo ouvir a palavra de Jesus, sedenta, né? Em ouvir a voz de Deus, em ouvir algo da parte de Deus. Não é diferente hoje, né? Ainda tem uma multidão aí que anseia em ouvir a voz de Deus, que anseia em ouvir, né, as palavras de Jesus. Mas olha só, então veja só, Jesus no verso 2, não acontece somente isso, acontece mais coisas. Diz aí o verso 2, viu, né, Jesus 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diz a palavra então que Jesus vê o quê? Vê, né, 2 barcos. Aonde? Ou seja, 2 barcos estacionados, né, parados, junto à praia ali do lago. E os pescadores, diz aí o texto, o que eles faziam? Os pescadores lavavam as redes. Quem eram esses pescadores? Pode me dizer? Ou seja, os discípulos, né? No verso 3 diz que um dos barcos era de Simão Pedro, né? E depois no final, acho que no verso 10, diz aí que Tiago, João, né, eram seus sócios. Então eram os barcos dos discípulos, eram os próprios discípulos, né? Ali os pescadores eram seus discípulos. Se tornam aqui, né? Discípulos, né? Já tinham sido chamados, né? Já estavam acompanhando Jesus, né? Já tinham iniciado uma caminhada assim. Aqui Lucas não relata com muitos detalhes esse mover, mas João dá mais detalhes de como acontece, Marcos, né? Mateus também dá bastante detalhe. Mas eles já estavam acompanhando, ainda era no comecinho, mas já eram discípulos, né? E aí, olha só, então veja só, eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você pense um pouco a respeito dessa pergunta. Diz aí o texto que Jesus viu os barcos estavam ali parados junto ao lago, né? Estavam estacionados na praia do lago.
E os pescadores, né, os seus discípulos, já tinham desembarcado, né, o verso 2 diz que eles haviam desembarcado e estavam o quê? Lavando as redes. E eu te pergunto, o fato de já estarem lavando as redes naquele momento, naquele exato momento, representava o que para eles? Que tinha acabado a pesca. A pescaria tinha acabado? O que mais? É isso aí. Mas tá Representava uma frustração, né? Porque trabalharam e não conseguiram nada. muito bem. Né? O verso 5 pode ajudar, né? Que é o que o Rodrigo citou. Simão disse para Jesus que eles tinham trabalhado a noite toda. Né? Ó, veja aí no verso 5. Respondeu-lhe Simão, havendo trabalhado a noite toda, o quê? Nada apanhamos. Então eu te pergunto de novo, o que representa para eles aquele momento onde eles estão ali, os barcos já estão estacionados e eles estão lavando as redes? Uma desistência, uma... Oi? Decepção. Uma decepção. Uma decepção com o quê? Ou relacionado ao quê? Ao seu trabalho. Ao seu trabalho. Eles eram Pescadores. pescadores. E eles tinham pescado ou trabalhado, certo? Qual que é o trabalho do pescador? Pegar Pescar. peixe. Tinham pescado e trabalhado a noite toda, né? E olha só, esse trabalho foi árduo, né? Foi difícil. Trabalhar a noite toda. E no mar ainda. Trabalhar a noite toda, né? Normalmente, o pescador ele acorda muito cedo, né? Para ir para o mar. Ele acorda bem cedo. Mas aqui a gente não vê ele acordando cedo. Ele vê ele trabalhando a noite toda. Eles estiveram ali a noite toda trabalhando, pescando. E nada apanharam. Ou seja, aquele momento representa um momento de frustração no trabalho deles. Estão ali lavando as redes, já frustrados, né? Nada apanharam. Aquilo é uma frustração, há uma desistência deles ali, né? Aquele momento de lavar as redes, né? Lavavam as redes porque todo o seu trabalho, o trabalho de toda aquela noite, de todo aquele esforço, de toda aquela dedicação, não tinha rendido nada. Aquele momento de lavar as redes, né, havia sido um momento de frustração porque todo o esforço que eles depositaram ali a noite toda, um trabalho de... Né, você trabalhar à noite não é mole, né? Você trabalhar a noite toda, então... mais difícil ainda. Eles trabalharam a noite toda, mas eles nada apanharam, né? Então eles estão ali vivendo uma frustração, eles estão vivendo um momento de frustração no trabalho. O trabalho não rende, o trabalho não dá fruto, o trabalho, sabe, não dá a resposta, né, que eles provavelmente ansiavam. O trabalho é penoso, o trabalho é difícil, trabalhar a noite toda. Imagina você pescar à noite no escuro. Naquela época você não tinha os recursos que você tem hoje, né? Os barcos são todos modernos, sofisticados, você tem computador de bordo, você tem GPS, você tem não sei o que, né? Luzes, tal. Imagina naquela época pescar a noite toda, na noite. O que é aquela noite pescar? Você tem que se colocar lá naquela época para você entender o quão difícil era, né? Quão complicado era um trabalho como aquele e o quão frustrante era trabalhar a noite toda naquelas circunstâncias e não ter nada. Que desgaste, né? Então, eles estão ali provavelmente lavando as redes porque eles estão cansados, né? Cansados de trabalhar a noite toda, né? Já não tinham mais fôlego para continuar. Concorda comigo? Tem momentos no trabalho que acaba o fôlego, né? Você não tem mais fôlego para continuar. Parece que a noite, né, veio, a noite é longa, foi difícil, e aí quando você vê ainda que você quer pegar o resultado daquele trabalho todo, parece que não vem. Aí o que acontece? Acaba o fôlego. Você vai lavar as redes. Já passou por algum momento como esse? Né? De se esforçar, de se dedicar, né, e de aguardar uma pescaria, de aguardar um bom resultado. E na hora que você vai colher os frutos, não vem fruto nenhum. É doloroso? É frustrante? É gostoso? É desanimador? Então eu pergunto para vocês, eu quero que vocês entendam com clareza o que significa aquele lavar as redes. Aquele lavar as redes significa
uma dor, uma frustração, talvez uma angústia, talvez uma tristeza. Lavar as redes. Não era um momento comum de lavar as redes, era um momento onde eles lavavam as redes porque já tinha acabado o fôlego, já tinha acabado o ânimo, já tinha acabado, né, a perspectiva daquela pescaria, de pegar os peixes, de levar os peixes para poder vender e pegar o resultado que tanto eles aguardavam. Eu acho que aquele lavar as redes significa, talvez resumindo, desistiu, né? Eles desistiram. Já tinha acabado já, né? Já há uma desistência, eles tinham acabado de tentar. Você já se sentiu assim no trabalho? Já? É comum isso? O meu é. É? É comum a todos nós. Muito comum. Não podemos ser como muitos são, né? Que tem aquela perspectiva totalmente equivocada de que quando você vai para Deus ou quando você conhece a Deus, você passa a não mais viver coisas como essas. Passa a não mais viver coisas como essas. Isso aqui é coisa comum, a parte que, né, para qualquer ser humano. E ninguém está imune a esse tipo de sentimento ou a esse tipo de acontecimento. Uma frustração no trabalho. Uma decepção no trabalho. Né? Os próprios discípulos passaram por isso, se frustraram no trabalho. Duas coisas importantes aqui para a gente destacar, gente. Duas coisas a gente tem que destacar aqui, até agora, esse momento aqui. E eu vou pedir para você responder. Qual é a área específica da vida dos discípulos que tudo o que irá acontecer a seguir se relaciona aqui nesse texto? Com que área? Tudo o que vai acontecer a seguir, né, nesse texto, nesse episódio, naquilo que Jesus vai realizar aí na vida deles, está relacionado com que área? Com o trabalho. Esse texto fala de algo relacionado ao trabalho dos discípulos, ao sustento, ao esforço, ao ofício. Né? Fala de eles eram pescadores. Está falando do ofício, está falando da vocação, está falando de esforço, está falando de trabalho difícil, de dedicação. Tudo está relacionado a essa área da vida deles. Esse texto aqui se relaciona ao trabalho. Então, destacamos isso, tá? Para a gente depois entender o que Deus e Jesus vai estar fazendo. Tudo que está aqui nesse episódio se relaciona com essa questão do trabalho. Segunda coisa, disse que aquele momento é de frustração. Vocês concordam comigo, certo? Mas diz aí a palavra que Jesus vê. Diz aí que Jesus viu. Jesus viu que os barcos estavam ali, certo? Estavam ali já estacionados na praia, já tinham desembarcado dos barcos, já estavam ali lavando as redes. Você vê aí no texto que Jesus viu isso? Então, o que eu quero destacar aqui, Jesus nota aquele momento na vida dos seus discípulos. Vocês concordam comigo? Jesus, ele reparou e ele notou, ele percebeu, ele viu. Ele sentiu a frustração. Ele viu. Ele se importou. Você entendeu? Ele viu. Né? Uma coisa interessante, porque assim, às vezes quando a gente passa por um momento de frustração na vida, seja qual for a área, talvez principalmente nessa, né? Não sei se principalmente, mas também nesta área, uma área de frustração, quando a gente passa por uma frustração no trabalho, um momento de que a gente se dedica, que a gente se envolve, que a gente doa tempo, força, tudo, né? E na hora que a gente vai colher e a gente acaba não colhendo, aquilo nos frustra, a gente tem a falsa impressão de que Deus não vê. De que Jesus não vê. Você já sentiu isso? De que ninguém vê. Mais amplo ainda. É ou não é? De que ninguém está vendo, de que ninguém está sabendo, de que ninguém notou aqui. Acho que é a única opção. Você acaba... Acho que aquilo acaba tomando tamanha proporção na nossa vida que a gente acaba perdendo, né, com a clareza, perdendo a percepção clara das coisas. A gente acha que a gente... fica entre nós essa história.
Né? É só eu que estou sentindo isso, estou vendo isso. Mas não é o que acontece aqui. Jesus viu. Mas olha só que interessante. E aqui o primeiro mistério dessa história. A gente está falando de mistério do reino. Até agora não tem mistério nenhum, certo? Não tem nenhum mistério por enquanto. Mas agora vai aparecer. Repara só. Diz o texto que Jesus viu. Eu quero que você destaque isso. Jesus viu o que aconteceu. Mas olha só. O que acontece? Eis aí o primeiro mistério. O que acontece? Verso 3 disse assim: Jesus entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Eu disse que Jesus viu, certo? Aquele momento? E ele viu. E Jesus vê aquele momento da frustração no trabalho dos discípulos. E então o que ele faz, gente? Jesus, diz aí a palavra, né? Ele entra em um dos barcos. Mas olha só, ele não só entra no barco. O que mais ele faz? Ensinava. Não, antes de ensinar. Ele pediu para que se afastasse. Pediu, olha só. Eu quero que você destaque essa expressão aí. Pediu para quem? Simão. Hã? Simão. O barco era de Simão, ele pediu para Simão o quê? Que Simão afastasse o barco um pouco da praia e, assentado, então Jesus ele pede para Pedro, ele entra no barco, aí ele pediu para Pedro, Pedro, por favor, vamos afastar um pouco o barco. Aí o Pedro vai lá, afasta o barco, ele se assenta no barco, então ele ensina as multidões, porque as multidões estavam o quê? Querendo ouvir a Jesus, né? Então ele entra no barco, então, e ele pede algo a Pedro. Ele pediu. Gente, aqui tem um mistério. Jesus pediu. Tem um mistério do reino, gente, nessa história, que se relaciona com essa área nossa, trabalho. Pense comigo, Jesus vê os seus discípulos em um momento de frustração no trabalho, certo? Haviam eles pescado a noite inteira, mas nada haviam recolhido, nada haviam pescado. Então Jesus age. Mas eis a questão, como Jesus agiu? Jesus entrou no barco e pediu. E pediu algo. Pense comigo, talvez muitos de nós, se não todos nós, num momento como esse, num momento de frustração no trabalho, talvez pensássemos: trabalhei muito a noite toda, nada colhi, nada pesquei, nada recebi, bom, vou pedir a ajuda de Deus. Talvez pensássemos assim, no momento de frustração, no momento de, né, que na hora que você tem que colher, agora é a hora de pedir, vou pedir uma ajuda para Deus agora. Não é assim? Talvez pensássemos, é hora de eu pedir algo, é a hora de pedir agora alguma coisa para Deus. Mas repara só, não é o que acontece. Não é Pedro que pede. É Jesus que pede. Quem pediu algo aqui não foram os discípulos, não foi Pedro, mas sim Jesus. Jesus pediu. Deixe-me dizer, amigo. Deixe-me dizer, irmão. Esse é um mistério do reino que todos nós temos que aprender, principalmente quando se relaciona a essa questão do trabalho. E é uma lição maravilhosa na vida cristã. Há momentos com Jesus, com Deus, que de fato aprendemos a pedir. Há momentos que é conveniente pedir. Há momentos que devemos aprender a pedir. Mas deixe-me dizer, há momentos também que, ao invés de pedir, devemos aprender a atender pedidos. Quem diria, né? Bom, mas eu não pesquei nada. Mas eu não colhi nada. Mas não me rendeu nada. Mas eu não tive nenhum retorno. E agora você vem me pedir? Quantos estão entendendo? É mistério ou não é? É ou não é? Jesus pediu, diz a palavra, né? Há momentos que precisamos aprender essa grande lição que o Senhor aqui ensina aos seus discípulos e que deve ensinar a todos nós. Jesus vê o que acontece, vê aquele momento frustrante na vida dos discípulos. Mas olha só, o que significa esse pedido de Jesus?
significa que antes de operar diretamente naquele problema deles, o problema era uma frustração, o problema era uma falta de não ter o que colher depois de tanto esforço, depois de tanto trabalho, né? Antes de operar diretamente naquele problema, o problema foi que eles não tinham peixe, não colheram, não pescaram peixe nenhum. Pescaram a noite inteira, mas nenhum peixe sequer eles pescaram. Esse era o problema para eles. Mas antes de Jesus trabalhar diretamente naquele problema deles, repara só, gente, ele tinha algo a ensinar, ele tinha algo a realizar na vida dos seus discípulos. Nem sempre as nossas prioridades são as prioridades de Jesus. Eu quero que isso fique bem claro. É um mistério do reino de Deus. E a gente precisa entender isso. Nem sempre as nossas prioridades são as prioridades dele. Talvez para mim, para você, a prioridade é o peixe que não vem. É o retorno do trabalho que não vem. Né? É o retorno daquele esforço, daquela dedicação, daquilo que tanto, né, tão dedicadamente a gente se envolveu, mas não vem. Talvez isso para mim, para você, seja a prioridade. Mas talvez não seja a prioridade para Jesus. Jesus não chegou ali oferecendo, pô, deixa comigo. Deixa comigo. Jesus chegou pedindo. Jesus chegou, né, pediu algo para Pedro, entrou no barco, se afastou e começou a ensinar as multidões. Jesus entrou e começou a operar algo em função, não daquele problema, mas em função de um outro propósito, de uma outra necessidade, de uma outra coisa que talvez seja mais importante. Nem sempre, né, nossas prioridades são as prioridades de Jesus. Nem sempre entendemos, compreendemos realmente o que Deus espera, o que Deus está fazendo, o que Deus age, como Deus age. É mistério. É ou não é? Hã? Nem sempre o que Deus está fazendo é o que queremos, né, que Ele faça. É o que esperamos que Ele faça. É o que ansiamos que Ele faça em relação à nossa vida, ao nosso problema, à nossa frustração. Isso é mistério. Mistério do reino de Deus. Mas veja só, gente, veja o que Jesus está fazendo. Verso 3 diz que, entrando ele em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse por um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Primeira coisa que Jesus faz, né, é entrar no barco. O barco está vazio, o barco está estacionado, já desembarcaram, e Jesus entra naquele barco. Né? A primeira coisa que, gente, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que Jesus quer é entrar no barco. A primeira coisa que ele quer fazer, e ele faz, é entrar no barco. Enquanto ele não entra no barco, deixa eu te dizer, vai ser difícil, vai ser complicado. Né? O barco, gente, parado e vazio, né? O barco parado, vazio, estacionado, deixa eu te dizer, é uma oportunidade maravilhosa, perfeita, para de fato Jesus entrar no barco. O que acontece? Eles estão passando por um momento de frustração, mas Jesus está entrando. Jesus está querendo entrar. O barco está ali, ele viu o barco, ele viu tudo aquilo ali, mas ele, antes de qualquer coisa, ele entra no barco, ele precisa entrar no barco. Concorda ou não? Nem sempre ele está no barco. Nem sempre, a noite toda, teve o trabalho, teve tudo, mas nem sempre ele estava no barco. É ou não é? Tenta visualizar isso um pouco com mais clareza, talvez nas suas próprias experiências. E responda para você mesmo, ele esteve sempre no barco?
Nem sempre, né? Mas ele quer entrar no barco. E ele entra no barco. Ele entrou no barco. Ele não pediu para entrar no barco. Ele entrou no barco e ele pediu outra coisa. Né? Ele simplesmente entrou no barco e depois se pediu. Ele simplesmente entrou no barco. Jesus entra no barco e, veja só, pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. O que Jesus pediu? Que ele afastasse um pouco, que Pedro afastasse um pouco o barco da praia, e aí ele se assentou no barco e ensinava as multidões. Pediu que Pedro, o que, gente? Esse afastar-se um pouco da praia significa o quê? Oi? Também. Mas mais. Voltou ao seu trabalho. Hã? Não. Ele não voltou a trabalhar aqui. O que ele fez? Pediu que ele o afastasse do barco. E depois, logo em seguida, o que ele fez? Assentou-se e começou a ensinar. Gente, o que significa isso? Hã? Para não ficar no meio da multidão. Também. Mas veja só. Hã? Não sei se separação é a palavra certa. Há um distanciamento. Né? Mas esse distanciamento é em função da própria multidão. Para ensinar a própria multidão. Para pregar em função da multidão. Né? Para proclamar a palavra em direção à multidão. Né? Resumidamente, o que Pedro faz aqui? O que Jesus pede a Pedro? Ele pede que Pedro o ajude em algo. Que pede para que Pedro o ajude em um propósito, que não era o de Pedro. Em um propósito seu. Em um propósito da onde, gente? Do reino. O que ele fez quando ele entrou no barco e ele se afastou da praia? Ele sentou e começou o quê? A ensinar e a pregar e a falar do evangelho às multidões. Ou seja, Deus pede que Pedro participe de algo que vem dele, que ele prioriza, que ele está visualizando, que ele tem como mais importante, que ele, considera como vindo do reino dos céus. Ele pede que Pedro entre naquela história que ele já estava fazendo, ele já estava pregando, a multidão o aperta, e ele agora usa daquele barco para continuar pregando. Só que ao entrar naquele barco para continuar pregando, ele inclui alguém ali naquela história. Quem? Pedro. Os discípulos. Jesus pede que Pedro o ajudasse a corresponder ao anseio daquela multidão. A multidão queria ouvir a Jesus, a multidão queria ouvir do Evangelho, e Pedro é incluído naquela história. Pedro é colocado dentro daquela história, daquele propósito. Pedro tinha um problema, mas havia uma multidão que ansiava por Jesus. Pedro estava frustrado com o seu trabalho, com o seu esforço que não tinha tido um resultado, mas havia uma multidão que precisava ouvir e conhecer o reino de Deus. Jesus quer mostrar a Pedro, gente, que há outras coisas a serem feitas. Jesus está mostrando a Pedro que tem coisas mais importantes a serem feitas. Jesus está mostrando a Pedro aquilo que ele mesmo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Vocês querem ver depois como vai ser acrescentado? Você quer ver como vai ser acrescentado? Gente, se Jesus fala para mim e para você que o reino é em primeiro lugar, ele mostra isso. Concorda? Ele mostra. Ele trabalha nisso. Concorda ou não? Ele vai fazer com que você e eu percebamos que isso está em primeiro lugar. E que as demais coisas são acrescentadas. Ele não falou isso da boca para fora.
Ele vai operar isso na minha e na sua vida. Ele só não só fala. Jesus não é aquele personagem que talvez a gente conheçamos muitos, né? Daquele cara que só fala. Jesus, ele fala, e o que ele fala depois ele mostra. Ele opera, para você entender, para ficar bem claro. Gente, aquela frustração é para eles uma lição. É uma lição das prioridades do reino. Daquilo que deve vir em primeiro lugar. Se Jesus disse que aquilo vem em primeiro lugar, com certeza ele vai mostrar para você que aquilo está em primeiro lugar. Tinha uma multidão necessitada em ouvir o Evangelho, em conhecer o reino, em conhecer a Cristo, em ser tocado, em ser ministrado, em serem abençoado, em ser salvo, liberto, curado. Havia uma multidão. Era grande a necessidade do reino. Era grande o anseio do reino. Era grande a resposta que deveria ser dada em função do reino. E Jesus mostra isso para Pedro. E ele mostra isso para Pedro ao entrar no barco. Ele pedia que Pedro o ajude a pregar para a multidão. Pedro participa, Pedro entra nessa história. Jesus faz, ensina na prática, no seu trabalho, naquelas suas condições, naquelas suas experiências. Jesus ensina isso para eles. Deus tem ensinado para vocês? Nas suas experiências? Ele vai continuar ensinando, deixa eu deixar bem claro. E que continue a nos ensinar. É a obra dele. Que lindo, gente, isso aqui. Pedro participa daquele momento e atende ao pedido de Jesus. Jesus pediu e ele atendeu. Ele obedeceu. Pedro participa doando o seu barco, o seu esforço, sua vida. Ele já tinha trabalhado, ele já tinha sido a noite inteira, ele já estava cansado, já estava lavando a rede. Jesus ainda chegou, a gente pediu e ele atendeu. Quando ele atende, Pedro não só está dando o barco, também está dando o seu esforço. Ele foi lá e afastou o barco. Está dando a sua vida, está dando atenção, está dando ouvidos, está botando os olhos não mais nas redes, não mais nos peixes, mas em Jesus, e no que Jesus está falando e está fazendo. Ao atender Jesus, Pedro participa se doando a sua vida, gente. Note bem, o barco, né? E a vida de Pedro passa a ser o que, gente, nessa história? O que aquele barco e o que a vida de Pedro passa a ser naquela história? O barco antes servia para quê, gente? Para pescar, concorda? O barco serve para pescar, talvez no máximo para atravessar ali, né? De um lado para o outro, de uma praia para outra. Mais nada. Agora o barco serve para quê? O barco serve para quê? Para ensinar, para servir uma multidão. Serve para quê? Serve para cumprir um propósito de Jesus. Serve para cooperar com a vontade de Deus, com o seu reino. Serve para revelar o reino. Ele está ali dentro do barco proclamando a mensagem para as multidões. E ali ele proclama os mistérios do reino que são dados a conhecer. O barco serve agora para pregar os reinos e os seus mistérios. Gente, o que o barco... O que acontece com o barco e com a vida de Pedro? Serve para alcançar o quê? Vidas. Para manifestar as suas maravilhas, as maravilhas de Deus. Jesus ensina do barco às multidões. E Pedro participa. Eles se tornam participantes, né? Pedro participa. O propósito é de quem? O propósito é de Jesus. É Jesus que tem uma obra. É Jesus que precisa fazer algo. É Jesus que atende as multidões. Mas Pedro participa. Pedro é cooperador do reino. Ele e seu barco. Que linda oportunidade os discípulos tiveram, gente. Que grande mudança Jesus estava operando em suas vidas. Irmão, não sei como está essa área na sua vida, né? O trabalho.
Mas deixa eu te dizer, não sei se você tem pescado a noite inteira, tem apanhado muitos peixes ou nenhum peixe. Não sei. Não sei se você já estacionou o barco e se já lava as suas redes. Não sei. Mas uma coisa eu sei, Jesus está vendo e nesse exato momento quer entrar neste barco e te pede algo e quer algo de ti para fazer algo da tua vida. Ele está pedindo algo para fazer algo da sua vida. Jesus tem uma mudança para realizar na sua vida. Você pode crer nisso? Jesus tinha uma mudança para realizar na vida de Pedro. Jesus estava realizando uma mudança na sua vida, uma transformação na sua vida que envolve tudo. Propósito de vida. Vocês vão ver daqui mais para frente. Um propósito de vida é transformado ao atender um pedido de Jesus. Ao atender aquele pedido, talvez Pedro não tivesse nem noção, nem ideia do que seria o resultado de atender aquele pedido de Jesus. Provavelmente não sabia. Como nós não sabemos muitas vezes quando Jesus faz alguma coisa na nossa vida, principalmente quando Ele nos pede algo e a gente atende, a gente sequer está entendendo o tamanho do propósito, o tamanho daquilo que Deus está realizando. Mas eles estavam realizando, Jesus estava realizando. E Jesus está realizando. E aí continua, veja só. Alguém lê para mim, verso 4 ao verso 7. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha que legal. Diz o texto aí, quando acabou de falar, quem? Quem que acabou de falar? Hã? Quando acabou de Jesus falar, ele estava falando com quem? A multidão. Com a multidão, certo? Jesus estava pregando, Jesus estava falando com a multidão. Quando acabou de falar, olha só aí, disse a Simão. Quando ele deixa de falar a multidão, repara só, ele tem algo agora a dizer a quem? A Simão. Depois dele falar a multidão, ele se volta para quem? Para Pedro. Disse a Simão. Jesus tinha algo a dizer a Pedro agora. Depois de falar a multidão, depois dele atender o pedido, de repente Pedro chega num momento que agora Jesus tem algo a dizer a ele. Depois dele ter entrado no barco, depois dele ter se afastado um pouco da praia, depois dele ter atendido a multidão, depois de Jesus ter ensinado a multidão, agora Jesus se volta e diz: Pedro, agora eu tenho uma coisa para dizer para você. Disse Jesus a Simão, ele disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus diz a Simão, Jesus agora começa a fazer algo em Simão, começa a operar em Pedro, na sua vida e na sua frustração. O que acontece com Pedro naquele momento? Jesus estava no barco, Jesus estava usando a Pedro e a seu barco, então diz a Pedro: lançai as vossas redes para pescar. O que Jesus está fazendo com Pedro? Como se dissesse: Pedro, agora é hora de voltar ao seu problema. Agora é hora de trabalhar no seu problema. Pedro, lança as redes, Pedro. Oh, mas Jesus, eu já estou lavando as redes, né? Eu já trabalhei a noite inteira. Pedro, pega as redes, Pedro. Pedro, volta, vamos voltar para o mar, Pedro. Já ensinei a multidão, agora eu quero trabalhar no seu problema, eu quero tratar o seu problema. Pedro, agora é hora de ver o que eu posso fazer nessa sua frustração no trabalho. Pedro, agora é hora de voltar
a pescar. A Rebeca está entendendo. Ela está adorando. Antes de continuar nessa história, quero frisar um detalhe aqui. Em que momento veio a palavra de Jesus para Pedro? Depois que ele ajudou. Depois que ele obedeceu. Depois de pregar uma palavra do reino. Depois de pregar a palavra. Vamos começar voltando. Ele estava pregando, ele estava ensinando, Pedro tinha ajudado, Jesus tinha entrado. Somente após Jesus entrar no barco, somente depois de Pedro ter correspondido a um pedido de Jesus, depois de Jesus estar ali executando um propósito do reino, Mostrar para ele que era prioridade. é que Pedro recebe uma palavra específica para a sua vida. Se Jesus não estiver no barco, irmão, tá entendendo, né? Se Jesus não estiver no barco, se você não corresponder ao pedido de Jesus, se você não permite que Jesus opere os seus propósitos, suas prioridades, você nunca conseguirá se afastar da multidão. A palavra veio para Jesus, para Pedro, né? Veio especificamente para Pedro depois de ter acontecido tudo isso. Quantos estão entendendo? Aquele momento quando Pedro e Jesus se afastam, foi um momento preparado por Jesus, preparadíssimo para Jesus, para aquele momento. Agora Jesus tinha total condições de falar cara a cara com Pedro e tratar, né, particularmente com Pedro. A multidão já tinha ouvido, a multidão já tinha recebido, agora estava eles dois dentro daquele barco. Jesus tinha, né, mostrado, começado a trabalhar em Pedro, mas também tinha preparado as condições perfeitas para ter um face a face, né, um direto com Pedro. Muitas vezes a gente quer ouvir a Deus, a gente quer, né, algo da parte de Deus especificamente, particular, mas a gente também não permite o trabalho dele. A gente não permite ele entrar no barco, a gente se afastar da multidão, a gente atender um pedido, ele botar as coisas em ordem. A gente permite? A gente quer continuar fazendo o que a gente quer. A gente quer, e a gente ainda quer a palavra específica. Mas eu decido como vai ser. É ou não é? A gente ainda quer a palavra direta. Quantos estão entendendo? Você quer ouvir? Você quer ouvir o disse Jesus a Janaína, disse Jesus a Andréia, disse Jesus a Camila, disse Jesus a Rodrigo, disse a Jesus a... Né? Você quer? Deixa ele entrar no barco, ouve o que ele está pedindo. Ou será? O que será que Jesus está pedindo? Ouve, dá ouvidos, atende, deixa ele fazer, deixa ele operar. Vai chegar o momento que ele vai falar assim: agora Pedro, agora Andréia, agora Rodrigo, agora Janaína. Pega a redinha. Pega essa redinha limpinha, já que você lavou. Aproveitar que você lavou essa rede, está limpinha. Esse momento foi bom para Pedro. E olha como ele respeita. Pedro poderia ter falado não. Poderia não ter permitido a entrada de Jesus. Claro. É o livre-arbítrio mesmo da gente estar aberto Claro. a aceitar. Pedro podia ter falado assim para Jesus: Jesus, eu estou muito cansado. Foi a noite inteira. Jesus, eu estou tão cansado. Não é um momento oportuno, Jesus. Você me desculpa. Será que a gente faz isso? Hã? Ih, Jesus, ó. Tô com fome, Jesus. A gente achar que tá demorando muito por causa que Jesus não viu, e na verdade não é que ele não viu, a gente tem que continuar duro, entendeu? Ele viu, é claro no texto. Diz o texto, está relato assim. Ele viu. E a gente achar que não. E ele agiu. E ele operou e continua operando. Mas não, talvez como nós imaginássemos, né?
A gente vê Jesus muitas vezes como um Papai Noel. Que Jesus já chegava com o sacão vermelho. Está aqui, Pedro, os peixes. Calma, Pedro. Né? Eu sei que você não pegou nada, Pedro. Está aqui, ó, eu já trouxe para você. É assim ou não é? Que a gente pensa. Gente, então só para deixar claro para você, fica muito difícil de ouvir o que Jesus tem para dizer para mim e para você se a gente não permite que ele entre no barco, se afaste da multidão e cumpre os seus propósitos. Você não acha? Talvez se Jesus fosse falar lá com Pedro, ainda fora do barco, ele ia estar falando, e aquela multidão apertando a Jesus, ele ia falar, Pedro, Pedro, ele falou, que foi Jesus, não estou te ouvindo, Pedro, Pedro, que foi Jesus, mas essa multidão, gente, Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que faz, concorda? Para ficar claro o que Jesus está falando, muitas vezes ele tem que entrar no barco e vocês têm que se afastar da multidão. Para ficar claro o que ele está falando, o que ele tem para te dizer, o que ele tem para te mostrar, o que tem para ele realizar na sua vida, você tem que aprender a deixar ele entrar no barco e você cooperar com os propósitos dele. Isso é claro, gente, é mistério do reino. Mistérios do reino que vos são dados conhecer. Mas olha só, né? Bom, então, Pedro, sendo homem, olha que lindo, sendo homem, como eu e você, diz aí no verso 5 para Jesus, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha que lindo isso. Pedro deixa claro aqui a humanidade dele, os fatos, a frustração, a decepção, a fome, o cansaço. Jesus, olha, para ficar claro, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada. Mas esse sobre tua palavra. Mas, a Sui gosta desses mas, né, Sui? Mas, gente, tem um mas. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui tem um outro mistério. Tem um outro mistério. Esse mas aqui é um outro mistério. Trabalharam a noite toda, nada apanharam. Noite de frustração, né? Noite de cansaço, noite de muito esforço. Noite, porém, sem nenhuma recompensa. Mas, além da frustração, mas, entretanto, porém, contudo. Tem a frustração, gente? Tem a frustração. Tem o cansaço? Tem o cansaço. Tem a desilusão do trabalho? Tem tudo isso? Tem, mas... Agora o Senhor estava dentro. Mas, disse Pedro, sobre a tua palavra lançarei as redes. Gente, isso aqui é outra lição maravilhosa que Jesus ensina para Pedro, que nós temos que aprender também. Devemos aprender esta mesma lição. Pedro estava cansado, Pedro estava frustrado, Pedro estava, né? Tudo isso. Mas, pela fé em Jesus e em sua palavra, ele se moveu, ele agiu em relação a toda aquela frustração, em relação a todo aquele problema. Ele tinha trabalhado a noite inteira e ele deixa bem claro isso. E ele nada apanhou, mas agora, já que Jesus está falando, já que Jesus está mostrando, já que Jesus está apontando algo, mas então agora eu vou, porque o Senhor está falando, porque o Senhor está dizendo. Ou seja, gente, aqui o mistério, a fé é um elemento que nos leva a tirar os olhos do problema, das circunstâncias, para responder e atender a uma palavra de Deus. Pedro não diz assim, olha, nós trabalhamos a noite inteira, nós nada apanhamos, Jesus, deixa para amanhã. Jesus está falando sério. Jesus, eu estou frustrado, estou cansado, você não sabe que canseiro, que frustração que foi essa noite.
Jesus, você me dê, amanhã a gente resolve. Vamos voltar para a praia, vamos dar uma dormidinha, tal. Ele faz isso? Não. Ele diz aí o texto que ele fala assim, mas sobre a tua palavra. A fé, gente, é o elemento que nos leva a tirar os olhos do problema. Tudo bem, não ignoramos o problema. O problema está aí. O problema está aí. Você tem que entender isso, que muitas vezes a sua fé vai ser agida, vai ser operada, e o problema está aí. Jesus, nada apanhamos. A frustração está aí. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A fé te leva a voltar os olhos para a palavra. Te leva a voltar os olhos para o que Jesus disse. Te leva a voltar os olhos para aquilo que o Senhor está mostrando, mesmo se o problema estiver aí. O que acontece é que muitas vezes a gente fica assim, não, Jesus, não, nem me fala, Jesus, nem me diz, não sabe, confessa amor. Jesus, não vem com essas histórias agora, hein, Jesus? Lançar a rede, não, Jesus, não, agora não quero nem ver rede. Nada, eu estou lavando essas redes, vou deixar ela secar no sol aí por uma semana, não quero nem ver. Gente, grande esse mistério. A fé não vem pela vista. Não vem porque o problema deixou de sair. Não, agora acabou o problema. Não, agora eu já não estou me sentindo mais nada. Agora eu já estou me sentindo bem. Agora eu já estou forte. Agora eu já estou, animado. Agora eu já estou isso, já estou aquilo. A fé não vem pelo que vemos ou o que sentimos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Jesus disse, lança a rede. Está frustrado? Está doendo? Está ruim? Está difícil? A noite foi difícil? Tá. Mas ouve a palavra diz, lança a rede. Jesus disse a Pedro, Jesus tem algo a dizer a Pedro, e Pedro ouve, Pedro responde, sob a tua palavra. A fé tem um fundamento, e é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Quando a gente fica com os olhos fixos no problema é difícil, né? A gente tem que dar ouvidos à palavra, a gente tem que tirar os olhos do problema e voltar os olhos, a atenção não para o problema, mas para a palavra, para aquilo que Jesus está falando, para aquilo que Jesus está dizendo, para aquilo que Jesus está mostrando. Se Jesus está mostrando para você que o reino é prioridade, volte os seus olhos para aquilo. E faça assim como Pedro, faça assim, sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra eu vou andar. Sob a tua palavra eu vou para o barco, eu vou para o mar, eu vou... Estão entendendo? Sob a tua palavra. Irmãos, precisamos aprender. Esse é o mistério do reino. Esse é o mistério do reino. Precisamos aprender com Pedro, precisamos aprender a lançar sobre a palavra de Deus, precisamos aprender a nos mover pela palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Quer ver? Verso 6, verso 7 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Repara só como começa o verso 6, diz: isto fazendo. Eu te pergunto, o que fazer quando não há fruto no trabalho, quando a frustração vem, quando vem a desilusão, quando... O que faço, gente? O que fazer, gente? Isto fazendo. O que fazer quando a noite vem, quando a noite nos apanha, trazendo a dor, trazendo... O que fazer, gente? Isto fazendo, diz a palavra aí. Isto fez Pedro. Isto foi feito. Repare só, gente, e olhe que é um mistério do reino e tem muito valor. Se você tem um problema como o de Pedro e não sabe o que fazer, deixa eu te dizer, a palavra está deixando bem claro. Isto é que se faz.
Isto fazendo, isto foi o que foi feito, é isso que tem que fazer. Se você ainda não entendeu o que tem que fazer, olhe para esse texto, porque esse texto fala claramente o que você tem que fazer. Não tem mais claro que isso. Isto fazendo, isto Pedro fez, então veja o resultado. Isto fez, isto fizeram e apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então no verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Que grande mistério, gente. Na noite anterior, nada. No dia seguinte, Tudo. a noite veio e com Jesus o dia também. Grande mistério. Numa noite, nada. Num dia seguinte, grande quantidade. Não é um mistério? É ou não é um mistério? Num dia você não tem nada. Mas com Jesus, um dia você pode ter tudo. Na noite anterior, Jesus não estava. Um dia você não tem nada. Mas com Jesus eu posso dizer que num dia você pode ter tudo. Ou você tem tudo. Com Jesus você tem tudo. Grande quantidade. Irmãos, aprender a agir sobre a palavra de Jesus pode te levar a grandes quantidades. Se você aprender a fazer o que Pedro fez, a fazer isto, a lançar sobre a sua palavra, a dar ouvidos à palavra, a agir pela palavra, a se mover pela palavra e pela fé em Cristo, talvez você e seus companheiros. Olha que interessante, que a coisa é tão ampla, ela é tão grande, ela se amplia de tal forma. Estão vendo? Vocês estão vendo? Ela se amplia de tal forma que todos os seus companheiros encheram os barcos, quase foram tudo a pique, quase afundaram, tanto peixe. A abundância de Deus é um negócio extraordinário. É um negócio extraordinário. Jesus deu os 2 barcos lá, né? Ele deu os 2, né? Esses 2 são alcançados. E olha, exatamente, olha que interessante, a sua ação, o seu corresponder com Deus pode alcançar grandemente, não somente a sua vida, mas a vida inclusive dos seus companheiros. Inclua eles quem for. Não incluir aí, os seus companheiros. Deus pode fazer tal grande a obra na minha vida que vocês podem tudo se abençoar. Deus pode pegar a sua vida, e pode ser até num momento como esse, onde você está lavando as redes, e fazer da sua vida um canal de bênção, e bênçãos grandes, não somente para a sua vida, mas ampliar para todos os seus companheiros. Gente, vocês sabem que eu não sou triunfalista, que eu não vivo dessas, questões aí. Vocês vão ver depois no final como eu vou concluir essa história. Mas aqui a gente tem que ver. A prosperidade bíblica, isso é bíblico. Quando você está na mão de Deus, quando você está correspondendo à mão de Deus, quando você está permitindo que Deus opere na sua vida e te mostre o caminho, e quando você se move em função daquilo que Ele fala, daquilo que Ele move, que Ele mostra, Ele te aponta, quando você está vivendo pela fé, aprende a se colocar na fé em Cristo, você tira os olhos do problema. Gente, Deus não tem limite. Não tem limite. Está entendendo? Eu não estou saindo daqui para você tentando criar em você falsos, sabe aquela coisa de, gente, você vai ser maravilhoso, você vai ser não sei o quê. Eu estou te mostrando que a capacidade da ação de Deus ela é tão grande que ela pode transformar tão grandemente um problema, uma circunstância na sua vida, a ponto de você sequer entender o tamanho dos limites de Deus. Você quer, como o Paulo, você vê, os apóstolos falavam isso, né?
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais aquilo que Deus tem preparado. Porque eles olharam, eles contemplaram o que realmente foi extraordinário. Não é porque também pegam esse texto e distorcem que a gente vai ignorar. Está ali. Estão ali, esses textos. A bênção é uma consequência. Exatamente. Você vê aí que tem todo um trabalhar, tem todo um agir. Se eu pegar só isso, ficar falando só isso para você, você desconfie, né? Mas eu já falei para você que ele tem que estar no barco, que ele tem que falar para você, que você tem que ajudar, né? Não separem as coisas. Entendam as coisas. Ele tem que entrar no barco, né? Você tem que dar ouvido à palavra, sobre a tua palavra. Se a gente tirar só as coisas que interessam, é complicado. Você tem que passar uma noite que não vai Vem à ter noite, nada. Exatamente. Eu estou falando da ação de Deus, eu estou falando da ação linda de Deus, maravilhosa, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Você entendeu? Deus faz sim coisas grandes na nossa vida. Faz. Faz sim. Faz sim. Tudo isso, né? Como você falou aí, pega um versículo, distorce para levar para um outro lado aí, né? Mas de tudo isso, né, até aqui onde a gente leu, até o versículo 7, para mim, mais lindo do que ver que ele jogou a rede, né, e pescou, é quando ele diz sobre a tua palavra. É uma lição extraordinária. Quando você, né, reage em função da palavra dele, a obediência, ao atender a Jesus. O texto não fala só de peixe, né, gente? O texto fala de muita coisa. O que menos fala é de O texto fala de uma obra de Jesus. Jesus se aproveita, se utiliza daquela circunstância para operar algo tremendo na vida dele. Na vida dele, né, de Pedro. Eu vejo aqui esse fato, uma renovação de mente gigantesca. Extraordinária, sem dúvida. Você está entendendo? É uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. É mistério, mas é lindo, é maravilhoso. Ele falou sobre a tua palavra, mesmo porque antes Jesus estava ensinando do barco dele, ele estava ouvindo a palavra, né? Então, teve esse ensinamento ali que não está escrito nas escrituras agora, quais foram daquele instante que Jesus estava ensinando, mas ele possivelmente ele estava já colocando em prática tudo aquilo que Jesus estava ensinando para as multidões, ele ouvindo. Que a fé não foi ouvir, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele foi movido pela fé dos ensinamentos de Jesus. Por isso os passos, né? Faz toda a diferença quando Jesus entra para um barco, viu? Faz toda a diferença. Dá atenção à palavra. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando Jesus está no barco, você ouve com clareza. E você tem essa oportunidade de ouvir algo específico, de Jesus trabalhar especificamente na sua vida, no seu problema. Jesus viu, entrou, fez um monte de coisa, e chegou o momento que ele falou, agora eu vou trabalhar no seu problema, vou trabalhar nesse problema. E vou fazer desse problema algo extraordinário, que é o que ele está fazendo aqui. Ele faz algo daquilo tudo algo extraordinário. Né? Grande quantidade, ele disse. Bom, talvez você e seus companheiros, se você aprender essa lição, talvez vocês possam também encher os seus barcos, viu, gente? Talvez Jesus possa encher os seus barcos também. Você crê nisso? Talvez, se você aprender essa lição, também Jesus possa encher o seu barco. Mas olha só. Estou fazendo. Interessante, porque assim, você vê que nessa história toda teve algo que ele tinha que fazer, né? Você vê, fica bem claro que assim, ele teve que fazer algo, né? Não vem naquele passe de mágica, assim, naquela coisa, aquela varinha mágica. E sabe o que eu acho legal agora, pensando, né, nesse estou fazendo? Porque antes ele foi por ele mesmo, né? Trabalho dele, de ser pescador, ele foi, chegou lá, nada aconteceu. Depois que Jesus foi, ele fazendo a mesma coisa, só que aí a história mudou. Porque aí Jesus mandou ele. É outra história. A confiança foi no outro. É outra história.
É outro papo. Cristo estava na Foi na força frente. dele. É Exatamente, outro, não era ele mais. é outro papo. Não era mais ele. É outro papo. É outra história. Era uma outra visão. É outra história, uma outra visão, é outro Pedro. Olha só, verso 8 ao verso 11. Vendo isto, agora quem vê? Hã? Agora quem vê? Ele, Pedro. A gente precisou passar para tudo isso para ver. Às vezes a gente precisa passar por um monte de coisa. Que dó pra ver. Mas você Pra não ver. queria que Cristo não viu também. Jesus já tinha visto. Jesus já tinha visto e já sabia o que ia fazer há muito tempo. Mas agora que Pedro vendo isto, gente, nós somos assim. Nós somos assim. Jesus sabe que a gente é limitado. Somos ou não somos? Nós somos Pedro. Como no estudo passado nós somos Adão. Né? Aqui nós somos Pedro. Nós, né? Se você tentar se colocar aí nesse texto no lugar de Jesus, você vai descobrir que na verdade você é Pedro. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. É lindo isso. Dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Olha para onde volta toda essa história. Volta para a essência, para uma coisa assim que ele fala: eu sou. Olha para onde que essa história vai. Onde vai parar essa história? Do peixe aparece aonde agora? Olha para onde vai parar essa história. Ele diz: sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Olha, a admiração foi para Pedro e para todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha, o texto fala até de sociedade. Para gente que está com problema no trabalho, envolve os seus sócios, inclusive. Olha só! Olha isso! Para seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, seguindo. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. É maravilhosa a obra de Deus em Pedro. É maravilhosa a obra de Deus em seus discípulos. Algo acontece em Pedro, algo muda em Pedro. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Nota, a obra de Jesus toca o interior de Pedro. Aquela ação, aquela obra, aquilo que Jesus realizou na vida de Pedro, tocou o interior, tocou o seu coração, a ponto de levar Pedro aos pés de Jesus. Gente, precisamos ser novamente discípulos que se prostram aos pés de Jesus. A gente tem que permitir a ação de Deus a ponto de nós chegarmos aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus são, né? É tão maravilhoso essa posição, essa obra de Deus, que ali são conhecidos, são revelados os grandes mistérios do reino de Deus. Ali a admiração se apoderou dele, dos seus companheiros. Ali aos pés de Jesus, a obra de Deus foi tão profunda, foi tão íntima, a ponto de reconhecer quem verdadeiramente ele era. Aos pés de Jesus a gente reconhece claramente quem nós somos e quem Deus é e qual o tamanho do seu poder, da sua glória. A gente tem que permitir que Deus haja a ponto de a nossa admiração por Ele se apoderar de nós. Ao ponto de pararmos aonde? Sabe aonde? Aos pés de Jesus. Gente, a gente tem sido muito duro, muito em pé, muito cabeça erguida, Muito orgulhoso. muito, sabe, dentro do barco, vai, sabe, comandante, capitão. Ele foi parar no lugar dele. No nosso. Ele voltou ao seu. E ele reconheceu que se não fosse Cristo ali, nada teria acontecido. Que tudo foi em vão. Claro. Sem Cristo ali, até então estava sendo em vão. Claro. Gente, aqui a gente vê claramente a obra da cruz. A ação, o evangelho é cruz. A gente vê Jesus operando cruz em Pedro.
Você vê Pedro falando assim: Senhor, se retire de mim, eu sou pecador. Reconhecendo, por que ele fala isso? Porque ele está reconhecendo a glória do Senhor, o tamanho do poder da palavra dele, o tamanho da ação de Jesus no barco, o tamanho do controle dele de todas as circunstâncias. Cadê aquela frustração? Se completou em Cristo. Vocês estão entendendo? Gente, a gente tem que permitir que a obra, Jesus tinha um ministério, tinha um propósito do reino, as multidões, mas ele tinha uma obra também muito profunda em Pedro. Deus tinha uma obra muito profunda em Pedro, e Jesus está visualizando esse interior de Pedro, Jesus está visualizando, sabe, o coração de Pedro, essa essência de Pedro, né? O trabalhar no íntimo de Pedro, e muitas vezes a gente não está permitindo Deus fazer isso. Deus está querendo, sabe, Deus está querendo tocar lá no íntimo, lá no profundo do ser, né? É citado aqui, eu sou, ele diz. Toca lá no ser dele, de quem ele é. Olha isso. A obra de Deus toca no quem nós somos, não só naquilo que nós temos. A história vai parar na essência de quem ele é, não só de que ele não está falando assim, eu sou pescador. Como você fala assim, o que eu faço é pescar. Ele fala, eu sou pecador. Ele não fala, sou pescador. Ele fala, sou pecador. A obra alcança o profundo. O evangelho tem que penetrar profundo. Jesus tem que entrar profundo, gente. Profundo. Jesus trabalhou na vida de Pedro, dos seus discípulos, e assim ele trabalha em nós também. Ele tem que entrar profundo. Depois a gente vai ver em outros textos, deixa até mais claro assim, a diferença. Tem uns que deixam entrar profundo, tem uns que é só na superficialidade. E a gente vê claramente a diferença dos dois. Você vai ver. São mistérios do reino também. Depois a gente vai ver mais para frente, se Deus permitir, outros estudos. Mas aos pés de Jesus, né, uma obra se cumpre na vida de Pedro. Aos pés de Jesus, Jesus toca o profundo de Pedro. E aos pés de Jesus, e à vista daquela pesca maravilhosa, né? Tem algumas Bíblias que está escrita pesca maravilhosa, e de fato é, né? À vista daquela pesca, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros, da frustração de uma noite sem bons frutos do seu trabalho, sem bons resultados do seu trabalho, né? De uma noite cheia de dor e angústia para um dia tomado de admiração aos pés de Jesus. Que mudança! Estão entendendo? Da noite cheia de frustração e angústia por conta do trabalho, para um dia aos pés de Jesus, tomado da admiração e da glória de Cristo. Aos pés de Jesus. A gente tem que parar. Essa história tem que acabar aos pés de Jesus. Mas olha só, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro vê quem ele é, Pedro vê quem Jesus é, claro que se sente, né, indigno daquilo tudo, porque ele fala, não, retira-te, Senhor. Se sente indigno, se sente pecador, se sente sujo, se sente, né, não sente merecendo nada daquilo, mas Jesus fala, responde aquilo dizendo, não temas, Pedro, doravante serás pescador de homens, doravante serás. Jesus tinha algo a mais a dizer a Pedro. O que Jesus tinha a dizer a Pedro não acaba só com aquela pesca. Jesus tinha a dizer a Pedro, daqui em diante serás outra coisa.
Jesus quer fazer outra coisa, sabe no quê? Em quem nós somos. Doravante serás outra pessoa, doravante serás membro do reino, doravante serás nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, doravante serás meu servo, doravante serás um instrumento na minha mão, doravante serás uma outra pessoa. Doravante serás daqui em diante. O que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus operou naquele dia, faz de Pedro um outro homem. Faz de Pedro uma outra pessoa. Doravante serás. A ênfase dada por Jesus aqui é o ser. Doravante serás. Pedro nunca mais foi o mesmo depois daquele dia, gente. Daquele dia em diante ele se tornou pescadores de homens. Há uma transformação no ser de Pedro. Há uma transformação na vida de Pedro. Pedro, a partir daquele momento, seria outra pessoa, serviria a outros propósitos, caminharia em outra direção. Lindo é este mistério do reino de Deus. Linda é esta obra do reino de Deus. Com certeza Deus quer operar assim também em nossas vidas. O que Deus está visualizando é uma transformação no nosso ser, em quem nós somos. Isso é através dele. Com certeza. Tem dúvida disso. Só Ele. Não. Só Ele. Bom, para finalizar. Verso 11. Arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Eu quero finalizar esse estudo hoje com esse texto e, na minha opinião, com o maior de todos os mistérios aqui nessa história. De todos os mistérios do reino que aparecem nessa história agora, eu acho que, na minha opinião, você pode discordar porque é só a minha opinião, é o maior de todos os mistérios aqui. A palavra diz que os discípulos, incluindo Pedro, né, incluindo Simão, incluindo Tiago, incluindo João, diz aí, né, no verso 11, que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu te pergunto. Poxa, Deus tem que fazer tudo isso pra gente seguir. Talvez. Como a gente é duro, né? Talvez sim. Isso mostra a dureza do coração humano. Talvez sim. Isso mostra como nós somos relutantes a coisas que nós não deveríamos ser. Eu acho assim, isso mostra o quanto nós somos carentes da sua glória, o quanto nós somos carentes desta obra dele na nossa vida, desse agir dele na nossa vida, desse operar, desse te revelar. Você vê que Pedro viu, né? Pedro foi tomado, a gente é carente dessa obra dele na nossa vida, de tudo isso. Pedro estava lá na frustração do trabalho, de repente uma grande transformação acontece na vida dele. Ele permite Deus operar essa grande transformação na vida dele. Agora eu te pergunto aqui, né? Diz assim que eles deixaram tudo e o seguiram. Eu pergunto, o que é esse tudo? É depender totalmente de Cristo. Que é um objetivo. Perde valor. É reconhecer que realmente tudo está em Cristo. Que por mais que o trabalho traga alguma recompensa, tudo está em Cristo, tudo vem de Cristo. E o resto é acrescentado. Para mim, esse tudo aqui tá esse último mistério que eu falei para vocês, que é grande. O que é esse tudo? Por acaso nesse tudo aqui estão esta grande quantidade de peixe que eles escolheram? Hã? Eu te pergunto, está aquela grande quantidade de peixe que para muitos é o mais importante? Para muitos aí a mais importante é a grande quantidade de peixe. Eu falei para vocês que eu não sou triunfalista. Eu falei para vocês que eu não prego um evangelho, esse evangelho aí da conveniência, daquilo que interessa ao ego do homem. Eu falei para vocês. Eu falei para vocês. Te pergunto, eu pergunto para vocês. Para algumas pessoas ficam assim, deixando tudo, inclusive os peixes, a grande quantidade de peixes. Perspectiva do reino. Peixinho, peixe. Coloca o peixe lá no lugar dele, no trabalho, lá no... No lugar.
Gente, olha só, por acaso aqueles grandes peixes tinham sido bênção para eles? Foi bênção para eles? Foi? Deixaram também então a grande bênção que Deus havia dado a eles? Deixou? Deixou ou não deixou? Hã? Resposta: sim. Deixaram tudo. Tudo mesmo. Até as bênçãos. Nossa, que loucura, que mistério. É ou não é? É mistério. Mistério. Eu te pergunto, por que fariam tal coisa? Por que deixariam tudo, inclusive as bênçãos? Porque a bênção é Cristo. Hã? Não é as coisas. Não são as coisas. A bênção é estar com Ele, andar com Ele. Eles não só viram, porque tem gente que só vê, né? Mas eles também entenderam. Esse é o importante, que eles entenderam que mais do que as redes cheias, os peixes, Cristo é mais do que isso. Vai além de tudo isso. Ele é tão profundo, tão Esse misterioso. é o Evangelho, gente. É tão misterioso. Essa é a obra da cruz. O Evangelho bota Jesus no lugar certo nas nossas vidas. Repara só. Por que deixariam para trás até mesmo aquelas grandes bênçãos que Deus tinha dado a eles? Por quê? O que mais acontece neles que os levam a um comportamento tão incomum como esse? Hã? Não é incomum? A resposta está no barco e nas redes. Mistério do reino. A resposta está no barco e nas redes. Pense comigo. O que representava o barco e as redes para os discípulos, inclusive Pedro, antes deste grande acontecimento em suas vidas? O que representava o barco e as redes? Hã? Só o Os trabalho. instrumentos de trabalho. Só o trabalho. É o ganha-pão. Olha só. Antes do milagre que Jesus realiza ali na obra, na vida deles, como era a vida dos discípulos em relação ao trabalho? Só via isso. Hã? Só via o trabalho. O barco e as redes, antes de tudo isso, né? O que significava? O que representava? Era somente detalhes do trabalho deles, certo? Eram coisas necessárias ao trabalho deles. A rede, o barco, sem a rede, eles não trabalhavam. Dependiam do barco e dependiam das redes, né? O barco e as redes eram para eles o único meio pelo qual eles viviam. Dependiam do barco, dependiam das redes. A solução era só para o barco e na rede. Do barco e das redes dependia a sua sobrevivência, concorda? Hã? Sim. Toda a sua sobrevivência dependia única e exclusivamente disso, dos barcos e das redes. Por isso, quando vinham as noites, logo estacionavam o barco e lavavam as redes. Porque estava lá. O coração estava lá. Aí eu te pergunto, por que então agora deixaram tudo, irmãos? Barco, redes, peixes. Por quê? A expectativa estava em Cristo. Porque agora, irmãos, os discípulos aprenderam que podem depender somente de Jesus. Mistério do reino. É quando você aprende a devotar sua vida e a dependência total não a barcos, não a redes, não ao trabalho, mas a Jesus. Mistério. Aprenderam que eles podem depositar toda a sua confiança em Jesus. Não importa como tenha sido a noite, agora não dependem mais do barco ou das redes, mas de Jesus. Isso permite que eles deixam tudo para trás, para seguir, inclusive as bênçãos, inclusive os peixes. Aquele milagre produz nele um outro rumo, um rumo que os torna capazes de deixar tudo para trás para seguir Jesus. Aquela obra que Jesus opera neles os torna capazes de olhar para trás e falar assim: pode ficar tudo para trás, que agora o que importa é seguir Jesus, é acompanhar com Jesus.
é andar com Jesus, é continuar ouvindo Jesus, é continuar depositando a nossa vida sobre a tua palavra, é continuar caminhando com Ele, é continuar seguindo. Dependendo da rede cheia ou vazia. Aquele milagre produz neles essa capacidade de entregar tudo na confiança de Jesus. Porque afinal de contas, é Jesus que importa. Quem faz a diferença nessa história não foram as redes, não foram os barcos, mas Jesus. Mistério do reino, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que Cristo diz à sua igreja. Bom, gente, para terminar mesmo, tudo sempre volta para Jesus, né? Tudo se volta para Jesus. Fica tudo na praia lá, a coisa volta, ela se volta para Jesus. Deus pode fazer disso tudo uma grande transformação na nossa vida, mas acaba a história, tudo em Jesus. Se volta para Jesus. Em Jesus estão as respostas, Jesus é a resposta. O que Jesus foi para eles naquele dia, naquele momento da sua vida, foi a resposta. A resposta não foram os peixes, mas foi Jesus. O que Ele quer é entrar no barco da sua vida, o que precisa é Jesus entrar no barco da sua vida. Diga-me, quando foi a última vez em que você atendeu um pedido de Jesus? Quando foi a última vez que você lançou as redes na palavra de Jesus? Será que hoje não é o dia dessa grande mudança na sua vida? Vamos orar.